quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade nesta terça o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa de Lula. Votaram contra o recurso o relator Félix Fischer, os ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e Joel Paciornik. O time de advogados do petista estava reforçado. O advogado Sepúlveda Pertence, que já presidiu o Supremo, defendeu Lula na tribuna e disse que há uma falaciosa pressão de órgãos importantes da mídia para forçar a sua condenação. Sepúlveda argumentou também que, ao determinar a execução provisória da pena, a justiça priva o condenado de um direito fundamental, que é a presunção de inocência. Os ministros rebateram a afirmação citando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a prisão em segunda instância é uma regra e não fere o princípio da presunção de inocência. Vale destacar, que a decisão do STJ não significa a prisão de Lula agora, apenas deixa livre o caminho aí para que o TRF4 determine isso após o julgamento dos embargos de declaração da defesa. A gente vai falar muito desse tema, Vera. Mais uma derrota de Lula, esse placar 5-0 já era esperado, né? O que você achou da sessão de hoje? Veja que a cada derrota dessas vai se estreitando o caminho para o Lula posar de vítima de uma perseguição política e vai se ampliando, vão se ampliando os colegiados que o julgam. Primeiro era um juiz decidindo de forma monocrática, o juiz Sérgio Moro. Depois o TRF da 4ª Região, na turma que julga o ex-presidente, por 3-0. E agora são 5 os ministros do STJ, uma corte superior, julgando um pedido da defesa do Lula e simplesmente aniquilando com as razões evocadas pela sua defesa. Aniquilando a ponto de fazer com que essa defesa pareça coisa de estudante de primeiro ano de faculdade ruim do interior de direito. A tranquilidade, quase espanto com que os ministros demoliam os argumentos um a um, quase dizendo, meu amigo, você não tinha nem que estar pedindo isso aqui. Não é o lugar de pedir, não é a hora de pedir. O pedido está errado, a instância está errada, o timing está errado. É como se os ministros fossem corrigindo uma prova e concedendo 0 à defesa do ex-presidente. Você esperar um papel desse de alguém que está tendo o seu primeiro caso da vida, como é o Cristiano Zanin, que é alguém que se veste de terno e passa aquela brilhantina do cabelo para ir a um show do Chico Buarque, para ser reconhecido como o advogado do Lula, que tem essa grife, o advogado do Lula, como tudo que lhe resta, é uma coisa. Você vê um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal se prestar esse papel, se prestar o papel de dizer que há uma pressão da imprensa pela condenação, ou seja, desacreditar da justiça, desacreditar de 3 instâncias da justiça, a justiça a qual ele serviu como ministro da sua corte máxima. Aí é uma coisa espantosa o que o ministro Sepúlveda Pertence está fazendo com a sua própria biografia. Então é um espetáculo muito, muito, muito constrangedor para a defesa do ex-presidente Lula, para ele próprio, que dia sim e outro também posa com aquele bonezinho do MST, fazendo fanfarronice política por aí. Agora ele fica com aquela coisa, né? Eu não entendo o processo, mas me deixem ser julgado e absolvido nas urnas em outubro. Não, o senhor já foi julgado, o senhor já foi condenado, o senhor não poderá ir às urnas, pois já está condenado. E não é condenado para não ir às urnas, é que não pode ir às urnas, pois condenado. Essa é a ordem correta das coisas. Então eu acho que eles deviam pôr as barbas de molho e tentar pensar numa estratégia melhor de defesa do que essa de ir queimando os cartuchos e antecipando as derrotas. O que você achou do julgamento, Marcelo Madureira, esse placar de 5-0? 7-1. Corrigindo o placar, 7-1. Não, mais uma vez, o Lula e o PT se dedicam à prática mais abominável do stalinismo, que é modificar, falsificar a história, falsificar as coisas para a opinião pública, O Lula agora se diz já o preso político do Brasil. Não, senhor Lula, o senhor não é um preso político, o senhor é um preso comum. Um preso como qualquer desses delinquentes hoje que tem aqui as dúzias do Rio de Janeiro. O seu crime
né? O senhor sabe qual foi o seu crime? É lavagem de dinheiro, né? Corrupção passiva, organização de quadrilha, essa coisa toda. Né? Não venha o senhor se travestir de preso político, porque o senhor não é preso político. Né? O que a sociedade espera, né? Espera para comemorar é a prisão do Lula, para mostrar que finalmente no Brasil a justiça realmente vale para todo mundo. Uma vez preso Luiz Inácio Lula da Silva, isso faz tremer uma série de pessoas que devem muito à justiça, né? Algumas que estão inclusive ocupando cargos públicos importantíssimos, até no Palácio do Planalto, né? Você tem pessoas, né, que também ocuparam cargos importantíssimos, né? Ex-presidentes da República, você tem senadores que todos agora tremem nas bases, porque uma vez que o bastião Lula, né, vai para a cadeia, qualquer um pode ser preso do Brasil. Eu acho que esse é o ganho extraordinário, que se tem nessa circunstância. Acho que a Vera foi brilhante da análise dela, eu acompanhei também, não tenho esse conhecimento jurídico todo, mas a minha rasa percepção, eu pude ver realmente como era a fraca argumentação da defesa do Lula, e eu pergunto o seguinte, para encerrar aqui essa minha intervenção: quem é que paga um advogado caríssimo, né, como ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, para fazer isso aqui? Ele faz pro bono de graça? Duvido. Vai lá, Andreasa. Eu não vou responder não, tá? Essa pergunta do Marcelo Madureira. Eu sei que você não que é o sabe seguinte, quem paga. Não, eu não sei a resposta, mas eu poderia dar uma resposta aqui. Você é um homem honesto, você é um cara comprometesse. honesto, você é um trabalhador honesto, você não está acostumado com o submundo, você não vai saber isso jamais. O que a gente pode dizer, Madu, é que nós não teríamos dinheiro para pagar um advogado desse. Isso é fato, né? Nós que somos trabalhadores, que trabalhamos sempre, desde sempre, né? Que precisamos trabalhar. Eu assisti ao julgamento com atenção, e ao longo dos votos dos ministros do STJ, eu só pensava na Carmen Lúcia, né? No desespero dessa senhora, né? Porque tudo ali, em alguns casos, explicitamente significava pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Alguns votos explicitamente, como eu disse, né, escorados na jurisprudência formada em 2016 pelo Supremo, por ocasião daquele recurso com agravo, recurso extraordinário com agravo, e em alguns votos até com confusão, ministros confundindo repercussão geral, que é o caso, com efeito vinculante. Mas, de modo geral, alguns votos engraçados, escorados nisso de que o problema seria do Supremo Tribunal Federal. A pressão é imensa para que o Supremo enfrente o problema, e está aí colocado, para além do habeas corpus, que já está no Supremo Tribunal Federal, preventivo do Lula, para o qual também é pressão, está colocado lá faz tempo uma ação declaratória de constitucionalidade que trataria do mérito dessa questão da segunda instância e resolveria o problema, haveria uma decisão definitiva. A pressão é imensa, o Supremo precisa, e vejam, quanto mais tempo se demora a enfrentar essa questão na Suprema Corte Brasileira, mais refém do Lula, do discurso de politização da justiça do Lula, o Supremo fica, e portanto o judiciário brasileiro. É preciso enfrentar esse problema. Esse julgamento de hoje, a rigor, não fosse por dever de ofício, não precisaria nem sequer ser acompanhado. Nós sabíamos o que ia acontecer, que o STJ acompanharia o voto do ministro Humberto Martins contra o habeas corpus preventivo. A expectativa toda, o clímax projetado está no Supremo. É incontornável que o Supremo Tribunal Federal resolva essa questão. É uma questão de coragem, no final das contas. O que fará o Supremo? O que fará Carmen Lúcia, velho? Eu acho que tem essa pressão, indubitavelmente, sobre o Supremo, mas também tem uma outra que é de outra natureza, que é de mérito, né?
os ministros praticamente entraram numa discussão sobre o mérito disso, e a maioria deles foi pelo entendimento, tudo bem que não lhes cabe, que eles não são Corte Constitucional, mas foi pelo entendimento de que não há nenhuma supressão no direito de defesa, no amplo direito de defesa e na presunção de inocência, no fato de se começar a cumprir a pena a partir da condenação em segunda instância. Patrick, o ministro Reinaldo Fonseca fez uma longa historiação sobre essa questão no Brasil. E ele, na linha do que o ministro Alexandre de Moraes já tinha feito aqui no Jornal da Manhã, desmistificou um pouco essa história de que é nova essa jurisprudência segundo a qual a pena pode sim começar a ser cumprida. Ele mostrou que, na verdade, a jurisprudência anterior, a que vigorou por mais tempo, desde a vigência da Constituição, foi essa, que permite, sim, o cumprimento da pena. Então, também no mérito, há uma pressão sobre aqueles que querem mudar o entendimento, notadamente sobre o ministro Gilmar Mendes. Fazê-lo agora, à luz dessa discussão, e com o caso do Lula estando lá no próprio Supremo, não vai passar por outra coisa a não ser uma mudança casuística para evitar a prisão do Lula. Por mais que ele tenha a evoluir, eu mudei de ideia, fazê-lo agora já vai carimbar a decisão como uma decisão feita sob medida para atender o caso do Lula. Os ministros foram muito pródigos em declarações, em buscar doutrina, buscar jurisprudência, buscar julgados do próprio STJ, do Supremo, de outras instâncias favoráveis ao cumprimento da pena a partir da sua confirmação em segunda instância. Então, dizem, não há risco concreto para a presunção da inocência. Então, eu acho que se coloca aí uma dupla pressão sobre o Supremo, de timing, que é essa sobre a Carmen Lúcia, mas também uma pressão de mérito sobre o ministro Gilmar. Ele vai efetivamente, quando o caso chegar ao plenário, mudar de posição ou vai manter o que decidiu antes? Ou o Supremo ou a ministra Carmen Lúcia vai dizer que vale a regra atual e tentar uniformizar a sua aplicação? Eu acho que ela está devendo realmente uma posição sobre isso. Mas o ministro Gilmar também não terá facilidade de mudar o seu entendimento agora, com o caso do Lula lá colocado. O que você acha, Marcelo Madureira? O que você acha? O que fará? Você quer falar, Andreasa? Você chamou? Eu queria só um minuto, porque eu já passo refletindo sobre o que disse a Vera, o problema é que a situação hoje é precária. Né? Como não tem efeito vinculante, como é repercussão geral, a gente fica nessa situação em que portanto, a recomendação, a autorização, é possível decretar a prisão, a vida, condenação em segunda instância, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Então a gente continuaria com essa insegurança jurídica, em certo sentido, de que um juiz pode sim, os próprios ministros da Suprema Corte, que são favoráveis à prisão após condenação em segunda instância, já deram habeas corpus contrariando o seu entendimento, porque não existe efeito vinculante. Já que há no Supremo uma ação declaratória de constitucionalidade antiga, bem anterior ao problema do Lula, está colocado lá, por meio da qual se pode de fato enfrentar um mérito e formar uma decisão com, aí sim, efeito vinculante, que se dane o caso concreto do Lula. É preciso resolver um problema que aflige a sociedade brasileira. Aí sim uniformizar a decisão. Aí sim obrigar o judiciário a seguir aquilo, independentemente da figura em questão. Esse é o ato de coragem que se espera. Dane-se o Lula. A Suprema Corte tem que se comportar de maneira que se dane o Lula, se dane a figura. O que você acha dessa discussão toda, Madu? Eu acho que o problema é que sai da esfera jurídica e vai para a esfera política, né? Esse clima de insegurança jurídica que o Andreasa se referiu, né, que existe, ele se projeta numa escala muito maior para uma insegurança na área política, né? Na medida em que o que está colocado, por mais que se diga que se dane o Lula, mas o que está em tela, o que está em questão é justamente isso. O que se vai julgar é ou não é um alívio, um arrego para a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que está em questão.
É isso que politicamente está em questão. E com todas as suas consequências. Isso, uma vez colocado para o Supremo Tribunal Federal, e eu acho que vai remeter, vai aprofundar a crise que a gente já vive no país, né? Eu acho que o que a gente já vive um momento de grande incerteza na economia. Né, o Brasil são constantes os rebaixamentos de investment grade, né, apesar dos fundamentos, a inflação está baixa, mas o investimento está baixíssimo, quase nenhum, né, você tem, hoje aumentou-se os saques da poupança, quer dizer, é um clima no país de grande instabilidade. O Brasil precisa realmente de um choque de confiança. No meu entendimento, eu acho que uma demonstração de que você tem a lei vale para todos, por pior que seja a lei, por mais dúbia que seja a sua interpretação, a lei que vale hoje, na minha opinião, é o condenado em segunda instância aguarda o julgamento em outras instâncias preso. É simples assim. E aí, para mim, não interessa se é o Lula, se é o Zé das Couves, se sou eu, entendeu? Ou o Zé Dirceu. É a lei é essa. Então, deve-se, fora disso, vai parecer, pode até não ser, vai parecer casuísmo, né? E a tendência seria, se aliviar a prisão do Lula, você pode elevar as tensões internas na sociedade brasileira de uma maneira, assim, muito, muito perigosa. Você acha isso também, Vera? Acho, porque vale para os políticos, vale para o Lula e vale para qualquer condenado em qualquer ação penal. É algo essencial, portanto, à segurança jurídica do país, ao funcionamento do judiciário, do sistema penitenciário, de tudo. Não é uma questão trivial, não é uma questão boba. É algo que uma vez decidido deve se tornar perene, porque os ministros hoje do STJ também falaram sobre esse samba do crioulo doido que virou isso. Cada dia se decide de um jeito, nenhum juiz sabe como executar as penas, porque não há uma decisão inequívoca a respeito e fica cada um aplicando conforme a sua própria interpretação. Isso não é sistema jurídico, isso é uma bagunça. E vamos ver o que o Supremo vai decidir. Patrick. Oi, Andreasa. Só me permita Claro. avançar um pouco na discussão para tratar um pouco agora, uma vez vencido o habeas corpus no STJ, o que pode acontecer, né? Projetar alguns cenários. Se o Supremo Tribunal Federal não enfrentar essa questão, conforme eu disse aqui, são inequívocas, são muito prováveis as chances de o Lula ser preso. De acordo com a jurisprudência atual, essa de repercussão geral, ele provavelmente entraria com habeas corpus, aí não mais preventivo, no Supremo Tribunal Federal, preso, sendo provável, a depender de onde a coisa caia, a depender de como seja recebido, se em turma, se em plenário, tudo é possível, nós sabemos como essas coisas são, que o Lula fique preso e seja solto logo em seguida, eventualmente, por decisão monocrática de ministro do Supremo. Isso é insegurança jurídica. Vocês já imaginaram, aí sim, falando de política, na tentativa de, se é que isso é possível, de mártir, de herói, de um Lula solto, saindo da prisão com essa turma? Tendo o Supremo Tribunal Federal a condição, está dada a condição, está lá a ação declaratória de constitucionalidade para decidir, para fazer um efeito vinculante a respeito da questão, antes que isso aconteça. Essa é a responsabilidade que se espera da Suprema Corte nesse momento.